Vamos começando agora mais um Empreenda Santa Catarina aqui na sua TV Nova SC e eu quero fazer uma pergunta. Você que está aí já com o seu negócio já há bastante tempo, consolidado, vendendo seus produtos, já ouviu falar naquela palavra compliance? Pois é, muitos acham que é uma palavra difícil, não entendem o que significa, só que o nosso programa vai ser sobre isso. E aliás, é bom que você entenda e a gente vai mostrar para você por que essa palavra é tão importante e por que ela pode ajudar você a evitar problemas jurídicos, principalmente com fornecedores e com clientes. Então, presta atenção que nesse programa a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre essa palavra compliance. O que significa isso? Então, fica com o nosso Empreenda Santa Catarina que está só começando. Você sabe que já existe até um podcast especializado em compliance, exatamente, para tirar as dúvidas, dos empreendedores, principalmente aqueles que estão começando, nunca ouviram falar em compliance. Afinal de contas, o que é isso? Por que eu tenho que me preocupar com compliance dentro da minha empresa, hein? Pois é, mas toda empresa precisa se preocupar, porque o compliance significa toda a gestão da sua empresa, justamente para você não ter problemas depois no futuro, com clientes, fornecedores, etc. Então a gente vai acompanhar agora esse podcast especializado em compliance com a apresentadora que é do podcast Com Ética. O nome dela é Alexandra Candemil e ela entrevistou um grande especialista também nesse assunto, que é o assessor jurídico do Sebrae Santa Catarina, Pedro Pirajá. Exatamente. Então, presta atenção porque eles vão elucidar aí várias perguntas que você pode ter sobre compliance. Acompanhe com a gente. O compliance hoje, ele é considerado um método, ele é praticamente uma técnica de gestão e, com certeza, vai garantir muitos benefícios. O principal deles é a mitigação de passivos trabalhistas. Eu confesso para você que no começo da minha carreira eu percebia que a advocacia era algo muito ruim. Eu cheguei a cuidar de 7.000 processos judiciais, E eu confesso que nos 5 primeiros anos eu achei que eu ia morrer. Vamos ser sinceros, porque toda vez eu tinha prazo, Todo dia eu tinha uma sustentação oral para fazer. E não que eu não goste de fazer sustentação oral, mas é que eu acho que a forma com que a advocacia judicializada utiliza esses preceitos é um pouco acelerada demais, E eu percebi uma nova realidade quando eu comecei a participar do Sebrae, que era uma outra área que a minha avó executava muito bem, que é o terceiro setor, Atuando com as entidades empresariais, eu comecei a perceber um novo direito. Eu comecei a perceber um direito que trouxesse valor agregado para o cliente, que é o que você está colocando aqui no início. Como é que a gente pode trazer algo que seja positivo para uma empresa? Quando surge uma ação trabalhista ou quando surge uma ação criminal, nós já não temos muito o que fazer. É aquela história, o cliente já está com a faca no pescoço, Então, eu percebi que no Sebrae eu tinha condições de oferecer uma advocacia diferenciada, uma advocacia preventiva. E a partir dali, eu decidi que eu só faria isso. Hoje, com a graça de Deus, eu tenho muitos poucos processos judiciais, cuido do compliance do Sebrae de Santa Catarina e também estou em parceria com você e com outros advogados para poder oferecer soluções para a micro e pequena empresa. Vejam, em 2017, por exemplo, algo que envolve compliance, nós trouxemos para a instituição a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema que envolve o compliance de dados, efetivamente, E de lá para cá, os nossos conselheiros, os nossos diretores começaram a perceber a importância dessa consultoria para a micro e pequena empresa, e não só para a entidade. Então, eu acho que a grande questão de estar dentro de uma instituição como essa é que todo tipo de ação ela pode ser utilizada para dentro e para fora. E aí com a parceria local, Nesse caso, você é uma grande parceira nossa e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai construir algo que seja muito produtivo e no tema de hoje, tratando desse tema de compliance, que há muito tempo eu venho falando da dificuldade da implementação do compliance para micro e pequena empresa, já que a estrutura que o IBGC traz, por exemplo, é uma estrutura muito difícil de implementação. Então, eu sempre acredito na diferenciação do advogado. Eu gosto muito de uma fala de um livro do Direito das Startups do colega Eric Nibo, que diz o seguinte, que o direito ele é modificado pelo belíssimo profissional que o ecossistema tem. Quando a gente fala em compliance, Pedro, qual a diretriz que você acha mais importante para ser seguida? É primeiro
convencimento da alta administração ou é por capacitação? Qual seria, digamos assim, um princípio básico para ti? Olha, eu vou colocar um pouco da minha experiência como assessor jurídico, como quem ajudou a implementar o compliance no Sebrae e no Sebrae Nacional como um todo. Porque, veja, o Sebrae ele é uma entidade sui generis, né? Ele atua de forma sistêmica. Então, muitas coisas acontecem dentro da instituição de uma forma organizada. Por exemplo, o nosso manual de integridade, que é a regra específica do compliance, ele foi elaborado pelo Sebrae Nacional. E muitas vezes há uma crítica nesse ponto, porque eu gosto muito do que o Clóvis de Barros fala sobre isso, né? Código de ética, por exemplo. Pediram para ele recentemente para elaborar um código de ética de uma grande instituição SA. Ele disse, eu não posso fazer isso, porque a ética ela se relaciona entre pessoas. Somos nós que temos que construir o código de conduta e ética daquela instituição que nós trabalhamos. Então, há uma crítica muito severa nesse ponto inicial do compliance, ao meu ver. Porque a alta cúpula ela tem que ter uma compreensão sobre o que é compliance no primeiro momento. Porque instituições como a nossa, elas já têm uma estrutura de governança antes mesmo da implementação do compliance. Por exemplo, a auditoria. E a grande crítica que eu faço hoje às grandes instituições do qual eu faço parte é que compliance não é auditoria, né? Quando eu falo de compliance, eu falo de prevenção, como eu disse para vocês aqui no início do podcast. Exatamente. Eu, por exemplo, no compliance do Sebrae, lá no ano de 2017, identifiquei um projeto de lei que iria impactar a instituição, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é compliance. Isso é compliance. Algo que ainda não aconteceu. A auditoria, ela faz exatamente o inverso. Já aconteceu o problema. Agora eu vou auditar e identificar os problemas e tentar preservar aquela atividade que foi realizada. Então, na minha concepção, o primeiro passo do compliance é convencer a alta cúpula do que é efetivamente compliance. Compreender o que é ética, compreender o que é uma conduta ética, como se constrói uma conduta ética dentro da instituição e aí sim, a partir dali também colocar a alta direção nessa responsabilidade, porque obviamente não adianta nada nós temos um código de ética muito bem estruturado e ele não ser devidamente aplicado pela alta direção. Começa pela alta direção sem dúvida nenhuma. Mas depois também o engajamento, como você colocou muito bem aqui na introdução, dos colaboradores é fundamental, né? Freios e contrapesos são realizados por todos, né? Então não adianta a alta cúpula também estar engajada, mas os colaboradores não darem a menor atenção a essa questão ética, né? E hoje a gente vive, você sabe muito bem, uma transição muito grande nas relações de trabalho, né? Esse é um negócio que implica muito as condutas éticas, né? Na nossa geração, às vezes fazer uma gracinha com um colaborador, com um colega, era algo normal, né? Hoje você já trata de forma diferente. E a conduta ética ela vai mudando ao longo do tempo, né? Então, o entendimento e o engajamento contínuo, ao meu ver, também são fundamentais. Sensibilização a respeito de temas. Trazer grandes nomes como Alexandra Candemil para falar sobre esse assunto nos escritórios, dentro das áreas jurídicas, dentro das áreas de trabalho da instituição, é fundamental, é contínuo, não adianta, é um trabalho eterno dentro da instituição. O compliance, ele nasce, se desenvolve, se estrutura e se sustenta, inclusive, com uma cultura. Exato. E essa cultura, ela começa com as missões e valores da empresa. Então, estudando, né, junto com meus cases de sucesso com os micro, pequenas e médias empresas, eu comecei a perceber, e eu te confesso, Pedro, e para quem está nos ouvindo, né, empresários e empresárias, que eu busquei uma criatividade disruptiva, sim, e eu comecei a perceber que eu precisava criar um método mais simples, né? Então, eu consegui chegar nesse empresário. E todos, Pedro, todos têm algumas dores que são as mesmas. Primeira, eles sentem que a parte trabalhista, a estrutura da empresa está desregrada. Eles desconfiam que está desregrado. Segunda dor, é tudo muito separado. Contabilidade, geralmente eles terceirizam, aí tem um DP, um RH ou não tem. Aí eles não sabem se estão fazendo certo ou não algum processo e fica na insegurança. Terceira dor, eles não têm o departamento todo estruturado.
muitas vezes não conhecem as expectativas que eles querem do empregado ou da empregada e vice-versa. Outra dor, eles têm um medo, mas é natural. Eu sei que você empresário, estão me ouvindo, mas é natural do negócio, porque nós não queremos ser acionados. É uma questão de um processo judicial. Nós sabemos que isso realmente tira a tranquilidade de uma empresa, mexe com o fluxo de caixa de uma empresa. Né? A mera expectativa, até tu tendo certeza absoluta, não, esse caso tá ganho. Não é assim. Um processo, ele tem muitas questões que podem promover até a questão do tempo, ficar 1 ano, 2 anos ou 3 discutindo uma demanda. Peguei todos os pilares aqui do Sebrae, né, como suporte da administração, políticas, código de ética, análise de riscos. Eu gosto muito dessa questão do due diligence. Eu comecei a perceber assim que para pequenas e médias empresas é possível fazer um compliance estruturado, porque até as normativas internacionais, muitas delas nem exigem uma certificação. Então, eu sempre digo para você empresário, para você empresária que está aqui nos ouvindo, é muito importante organizar internamente toda a área trabalhista da sua empresa. E aqui não é só empregados, entra prestadores de serviços, entra também os terceiros, entre os estagiários, é tudo fluxo de trabalho. E aí, gostei muito dessa tua parte que você fala, porque do engajamento dos empregados também tem muita reclamação. Como aproximar, né, já que nós estamos cuidando de um pequeno, média empresa, unindo toda essa tua experiência do compliance do Sebrae, como é que a gente podia ajudar o pequeno e o médio empresário nisso? É excelente essa tua pergunta. Talvez ela não tenha uma resposta definida, né? Mas eu vejo da seguinte forma. Como eu falei para você, eu entendo que a gente está vivendo um processo de mudança nas relações de trabalho, no mundo como um todo. Vivemos um momento de guerra, infelizmente, né? E que isso afeta diretamente as empresas, né? E a gente não percebe. É uma afetação assim tênue, né? Que acaba gerando alguns conflitos internos e a dificuldade até a título de afastamento mesmo, né? Cada um no seu silo, como você colocou. Então, quer dizer, se eu sou assessor jurídico da instituição, eu só tenho que elaborar contratos. Se eu sou da área de contabilidade, eu só tenho que emitir nota. Se eu sou da área fim, eu só tenho que trabalhar a execução e a entrega da venda do produto. E vejam, muitas vezes essa multidisciplinariedade não acontece, né? Eu sempre digo que a assessoria jurídica é um órgão transversal dentro da instituição. Eu conheço o Sebrae como um todo, porque tudo passa por mim, né? Então isso pode ajudar muito a alta direção nessa questão. E essa sinergia entre áreas me parece que tem muito a ver com as relações de trabalho, porque hoje a gente tem um conflito muito grande, né, Alexandre? Especialmente na jornada, né? Eu sempre digo isso quando a gente vai negociar o acordo coletivo do Sebrae, por exemplo, né? É um momento em que, quando a gente passa de um período de pós-pandemia, né, em que o celular, o tablet é o que eu chamo de neo-escravidão, né, porque a gente trabalha 24 horas por dia e muitas vezes a alta cúpula não percebe isso. Porque, por exemplo, a gente pode ver um movimento por parte das grandes empresas em continuar obrigando colaboradores que pensam, que fazem trabalhos intelectuais a trabalhar dentro das suas próprias sedes. E eu não sou contra o trabalho presencial, né? Eu acho que o trabalho presencial ele ativa a cultura local daquele trabalhador, né? Ele faz com que você troque experiências. Mas será mesmo que é obrigado hoje você trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, com intervalo de 1 hora? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que isso implica muito na questão de compliance. Porque na medida em que não há um agrado por parte do colaborador e também por parte do empregador nesse sentido, dificulta qualquer tipo de outra conversa, né? Então eu entendo que o plano de fundo dessa discussão envolve muito as relações de trabalho, né? E a partir dali também essas relações de integração, porque vamos ser sinceros, hoje eu trabalho numa instituição que tem 300 funcionários, que é o Sebrae. Além dos 300 funcionários, nós temos mais de 1.000 terceirizados, né? Ou seja, a nossa força de trabalho é terceirizada, na sua maioria. A maioria das pessoas fica muito insatisfeita quando eu tenho, por exemplo, um programa de integração em compliance para assistir, porque não tem tempo, porque não consegue ouvir, né? Porque a jornada dele é muito forte, muito pesada, porque ele gasta 2 horas para chegar até o Sebrae, porque ele gasta mais 2 horas para voltar.
Então eu entendo que a organização precisa colocar prioridades, e o compliance é uma prioridade da organização acima de qualquer situação. Pois é, já deu para a gente ter uma boa ideia, né, sobre o compliance. Mas não sai daí que daqui a pouquinho a gente aprofunda ainda mais esse assunto, porque a partir de agora você está sabendo quanto compliance é importante aí para sua empresa, né? Então não sai daí, o Empreenda Santa Catarina volta já já. Estamos de volta com o nosso Empreenda Santa Catarina, hoje falando de um assunto extremamente importante para a sua empresa, para o seu desenvolvimento, né, como empresário, que é o compliance. A gente já teve aí uma boa ideia, né, do que é o compliance, é você estar dentro das normas, das diretrizes da sua empresa, tanto com seus funcionários quanto com seus clientes, para você não ter problemas no futuro, né, principalmente com a justiça. Então agora, o Pedro Pirajá, que é o assessor jurídico do Sebrae Santa Catarina, ele vai continuar nesse podcast que é especializado em compliance para a gente aprofundar essas ideias e entender o porquê que é tão importante a gente estar dentro das normas na nossa empresa. Vamos continuar. Como é que eu vou criar um código de ética ou código de ética e conduta se não está claro para o empregado o que ele faz para começar na empresa? Exatamente. Segundo, se não está claro para o empregado quais são as expectativas do empregador com relação a ele. Se o empregado tem demandas mais modernas, porque a empresa quer se modernizar. E aí entra a flexibilidade da jornada. Quando eu consigo numa empresa, porque a gente faz estudos com os empregados, né? É feito às vezes eu pego até assessoria sobre questão de clima, porque como é que eu vou criar um regulamento, um código de ética e conduta, se eu não sei as expectativas dos meus próprios empregados? E que você vê essa questão da capacitação desses empregados? Então, esse é um tema muito interessante, né? A gente tem trabalhado muito isso dentro da instituição Sebrae. Veja, como eu falei, é um desafio enorme para o nosso RH de fazer a capacitação de soft skills. A gente sabe que o Sebrae hoje ele é reconhecido, é a 6ª marca mais reconhecida do Brasil, né? É uma marca inovadora, né, que promove a inovação. Hoje o ecossistema de Santa Catarina ele é desenvolvido pela instituição, mas internamente ainda existem muitos desafios, né? Muitos desafios. A gente tem, por exemplo, um público de colaboradores que tem 30, 40 anos de casa, né? E muitas vezes, e eu sempre digo isso, inovação não diz respeito à idade, né? A pessoa mais inovadora que eu conheço tem 92 anos, que é a minha avó, Solange. É um grande desafio essa questão de habilidade soft skills. Hoje você tem mecanismos, tá? Existe um mecanismo muito interessante que foi aplicado no Sebrae que se chama Human Guide. E esse mecanismo, por conta de perguntas e respostas, por meio de perguntas e respostas, você identifica quais são as suas habilidades, efetivamente. O que o Pedro Pirajá tem de habilidade? Ele se comunica bem, a gente sabe. Ele fala, ele consegue articular bem a situação. Mas qual é o defeito dele? Isso é difícil da gente falar, porque a gente só fala de habilidades, né? A gente só fala do que a gente é bom, mas aquilo que a gente tem dificuldade. E o Human Guide, ele faz um mapa das suas habilidades. A partir dali, hoje, o nosso RH tem trabalhado muito isso conosco diretamente, de uma forma muito pontual, né? Oferecendo capacitações específicas para aqueles que, por exemplo, não sabem se comunicar, né? Você vai fazer um curso de media training, por exemplo. Você vai fazer um curso de oratória para poder se comunicar, para poder desenvolver e sair da sua zona de conforto. É fundamental que você conheça o core business da empresa do qual você trabalha. Porque não adianta mais só a matéria do direito. Você tem que conhecer o objeto. Você tem que estar diretamente ligado ao empresário. Isso é soft skills. Muitas vezes o advogado ele é muito bom tecnicamente, mas ele senta numa mesa de negócio e não fecha um contrato, né? E a gente ainda tem uma grande dificuldade na área do direito porque nós temos restrições. Então, se eu fizer um podcast falando sobre as minhas habilidades, será que eu posso? Será que eu não posso? O advogado vive com medo, né? Vamos ser sinceros nesse ponto. Então, o que a gente tem que evoluir é colocar as soft skills em primeiro lugar. Então, a gente, claro que o assunto de direito, eu sempre subentendo na minha equipe que a gente já tem uma advocacia especializada, né, capaz nas suas mais diversas áreas, né? E o que é legal da advocacia do Sebrae é que ela é multidisciplinar e eu amo ser multidisciplinar, eu odeio ser especialista. Eu adoro direito do trabalho, mas adoro direito e licitação, né? Então, eu atuo em todas as áreas, inclusive direito criminal, né? E a gente trabalha isso, mas o dia a dia é o desenvolvimento de soft skills, especialmente aquilo que você não é bom. E uma questão importante também é conhecer o cliente ideal. Você falou da parte da advocacia, mas é que eu queria também falar para o empresário, para a empresária, quando ele quer ampliar seus negócios.
os próprios advogados e advogadas que nos seguem. Onde está teu cliente ideal? Qual é a essência dele? Quais são as dores que ele tem? Então, quando você fala dos eventos, você fala do próprio Sebrae, o network, ele é fabuloso justamente, eu não vejo como uma linha direta para fechar negócio. Eu vejo uma linha direta para você conhecer os seus parceiros. Ou aquele futuro que vai te contratar. Sem dúvida, perfeito. Vamos atrás, não fica acomodado. Eu tenho uma frase muito clichê nesse ponto que eu acho que é legal de dizer, porque é verdade. Essa é verdadeira, ela é antiga, mas ela é verdadeira. A advocacia e qualquer tipo de profissional liberal, trazendo aqui para os empresários também, é 30% inspiração e 70% transpiração. Se você não estiver na rua e se você estiver fazendo um trabalho repetitivo de petição, de recurso de revista da nossa geração aí de trabalhista, pare agora. Pare agora. A inteligência artificial vai fazer isso para você rapidamente, em muito pouco tempo. Né? Agora, o que sobra para esse advogado do futuro, esse empresário do futuro? As habilidades que a inteligência artificial nunca vai ter, que é a empatia, que é a criatividade e que é a inovação, que muitas vezes é confundida com tecnologia. Inovar não é tecnologia. Fazer inovação não é usar de tecnologia. Muitas vezes a tecnologia faz com que a inovação aconteça, mas inovar é fazer o mesmo de forma diferente. Como que eu vou executar a minha atividade de uma forma diferente e mais simplificada? Isso é inovar. E muitas vezes não uso nada de tecnologia. Voltando ao assunto de compliance aqui. Quantas micro e pequenas empresas estão adequadas ao compliance? Quantas micro e pequenas empresas, hoje esse dado eu tenho e eu posso trazer aqui para vocês, estão adequadas à LGPD, que é uma lei que já tem 2 anos. Né? Só para vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás, tá, o Sebrae fez uma pesquisa de adequação à LGPD, 85% das micro e pequenas empresas não estão adequadas à LGPD, há 2 anos atrás. Sabe o que avançou de lá para cá? 5%. Nossa. Cheio de advogado, cheio de colaboradores, cheio de profissionais executando esse tipo de atividade e nós avançamos em 5%. Então, o networking, as habilidades, o soft skill hoje, ele é o que dita o jogo. Né? Claro que você tem que ter o hard skill, é óbvio. Você tem que ser formado em direito. É a base. Você tem que ter essa capacidade que a Alexandra teve, por exemplo, de ir lá para fora, de pensar o direito internacional, de trazer direito lá de fora, né, para dentro do Brasil, implementar isso de alguma forma aqui dentro e transformar esse direito. Mas você tem que ter habilidade de empatia. Você tem que conversar com o próximo para entender que o modelo de negócio está mudando. Falávamos aqui agora mesmo sobre essa questão trabalhista, né? Eu me lembro que na reforma trabalhista em 2017, muitos colegas nossos começaram a chorar porque 60% das ações trabalhistas diminuíram naquele período. Né? E hoje, eu trabalho num fundo de investimento de startup do Sebrae, o primeiro fundo de investimento de startup, e eu digo para vocês com toda a propriedade, nós temos investidores internacionais que a primeira preocupação deles é o compliance trabalhista. Eles não querem saber de nada, eles querem saber, aquela startup vai escalar? Ótimo, parabéns. Mas como é que está o trabalhista daquela startup? Como é que está a relação dela? Né? Então, gente, o que muda é o modelo para a advocacia. Eu não vou mais oferecer soluções para ingressar com ações judiciais ou para defender ações judiciais, mas eu vou fazer como a Alexandra faz. Eu estou fazendo hoje compliance. Eu estou ensinando de forma preventiva a vir um fundo de investimento de fora e eu ter tranquilidade para receber esse dinheiro. Muitas empresas pequenas e médias não conseguem vender os seus produtos e serviços porque as grandes empresas, por terem compliance em face de investimentos também de outras empresas, ou parcerias, ou fusão, incorporação, não importa o formato, claro, exigem que esse cliente tenha, no mínimo, um programa de compliance estabelecido em termos de políticas internas e principalmente do dealers. É quando eu comecei a trabalhar, principalmente entre 2022 e 2023. Agora já está aparecendo para mim o cliente da dor perante o Ministério Público do Trabalho, em que, por terem focos, não que tenha a prova Sim. de assédio, não é isso, assédio moral, assédio sexual, ou discriminação, ou acidente de trabalho, tem vários temas trabalhistas. O Ministério Público simplesmente negocia com a empresa o seguinte: tudo bem, eu investiguei a empresa, eu tenho
uma predisposição a ajuizar uma ação civil pública contra a tua empresa, mas eu proponho um TAC em que você vai instituir o programa do compliance. Já está aparecendo. O programa do compliance, ele mostra o quê? A ética da empresa transcrita num documento. Vai mostrar os processos internos. Existe um braço no compliance, a gente precisa aqui colocar públicos, né? Porque hoje, seja empresário, seja advogado, seja o que for, você está atendendo um tipo de público, né? E esse tipo de público da geração Z é um público completamente diferente, vamos ser sinceros, né? Sim. É o que eu sempre digo, hoje já não faz mais sentido uma empresa trabalhar com sede física, né? Porque a geração Z, ela não vem na sua sede física, né? Então ela quer saber de comprar pela internet, ela quer conversar com alguém pelo WhatsApp. Ela não quer ter uma interação física, né? E isso faz com que a gente mude completamente, porque quando a gente fala, por exemplo, de um braço do compliance hoje, que é o ESG, né? Por exemplo, a responsabilidade socioambiental daquela empresa, eu garanto a você que esse é um diferencial competitivo, né? Porque, na verdade, as pessoas começam a querer comprar produtos com diferenciais competitivos nesse setor de responsabilidade socioambiental. Vamos lá, estamos vivendo chuvas torrenciais em Santa Catarina. Parece que o mundo vai acabar, né? E essa geração, ela é muito preocupada com isso, né? Se a sua empresa não estiver adequada com responsabilidade socioambiental, certamente você está ficando para trás. O seu produto pode ser excelente, mas se ele não tem responsabilidade socioambiental, ele não vai ser atendido por aquele público que quer comprar um produto. E muito provavelmente o concorrente que está fazendo isso, com certeza vai sair na sua frente. Aí tudo vai convergindo para a falta de comprometimento também interno. E a empresa, ela precisa entender toda essa linguagem. E aí entra o ESG, que muita gente fica me perguntando. Eu primeiro digo, se não tem compliance, nem pense em ter ESG. Nem começa. E na questão do meio ambiente, o social. Então, hoje em dia, por exemplo, dá um exemplo clássico. Hoje, muitas vezes, a gente vê empresas ainda com aquele pensamento de regrar ou a barba, ou o piercing, ou uma tatuagem. Exato. Vou dar um exemplo bem assim, moderno, considerando não só a geração Z, sim, mas muitas pessoas modernas que já estão com outros olhares a respeito desse tema. Sim, esse tema. Sim. Então a gente começa a ver assim que o próprio cliente, ele não aceita se tu regrar e ele souber que você proíbe. Ele tá tatuado. Exatamente. Ué, eu não me identifico. Hoje, o consumidor, ele não se identifica e ele não compra se a empresa não tiver um olhar mais humano, social, mais moderno sobre o social. E aí entra todas as políticas que o compliance reclama, que eu acho maravilhoso quando eu faço. Exato. Cartilhas educativas de assédio moral, assédio sexual. Não estou dizendo que a empresa tem, não é isso. Educar as pessoas, até para as suas próprias casas. Sem dúvida. Para serem pessoas que possam ajudar um vizinho. Não é só dentro da empresa. E olha que interessante, por isso que eu quero colocar isso, porque complementa muito que a tua fala. O iFood, ao invés de criar um conflito com a justiça trabalhista, né, e questionar a legalidade daquela decisão e etc., ele fez o efeito inverso. Ele foi ao sindicato dos motoboys e foi identificar qual é a dor desses caras. E hoje o iFood tem muito menos ação do que o Uber, do que se aproximou 99. A dor. Identificou, porque veja, eu tenho pra mim, e aí é um pensamento do Pedro Pirajá, tá? Eu tenho pra mim que essas pessoas que dirigem aplicativo, né, se elas tiverem um mínimo de direito, se elas tiverem um mínimo de zelo, elas não querem ser seletistas. Elas não têm interesse em ter a famosa carteira assinada. Agora, que elas tenham um mínimo de segurança. Sim, né? sim. E esse é o grande ponto, né? E o que o iFood fez? Foi ao sindicato dos empregados de motoboys da região e etc., conversar com eles para identificar, vem cá, o que vocês precisam? Olha, eu preciso de um plano de saúde. Eu preciso de uma revisão da minha moto diária para isso e para aquilo. E o iFood começou a agir dessa forma, tá? Então, se nós virmos
as identidades em relação ao número de ações trabalhistas que o iFood tem... Despencou completamente. E é exatamente aquilo que a gente estava falando. Quer dizer, eu estou olhando para o humano, claro que eu estou trabalhando o meu business core, o meu negócio, mas também eu estou olhando para quem faz o meu negócio acontecer, que é a força de trabalho. E passa um pensamento teu, uma frase de impacto, tudo que a gente conversou, se você tivesse até, você pode se direcionar ali para a câmera. Eu acho que hoje a gente vive um momento de transformação. Um momento em que a inteligência artificial impactou as nossas vidas, né? Então vamos voltar a ser humanos, né? Eu acho que hoje o que a gente precisa mais é estabelecer essas relações interhumanas, né? E diferenciar a máquina do que a gente faz. Antigamente a gente mandava e-mails com as nossas frases, com as nossas falas. Hoje a inteligência artificial já faz isso pra gente, né? Então, quanto mais nós conseguimos interagir dentro das nossas empresas, e por isso que eu falo, não é pra gente ficar pro resto da vida em home office, né? Porque isso faz mal, e há estudos nesse sentido de que o home office eterno faz mal pro ser humano, porque a gente precisa conviver em sociedade, né? Eu entendo que o trabalho humano é que vai fazer a diferença para esse processo de transformação. A criatividade vai fazer com que a gente consiga utilizar das tecnologias em prol do nosso negócio. Ninguém vai ser substituído pelas máquinas como no Exterminador do Futuro. Eu não tenho dúvida em relação a isso, né? Então, utilize da sua humanidade. Você que é um empresário, que possui colaboradores, traga esse colaborador para você, entenda quais são as dores e os desafios dele. Utilize disso para a construção da conduta ética que a gente vai fazer dentro do compliance. O compliance vai te auxiliar a fazer tudo isso, né? Então, utilize dessa relação humana para que a gente possa fazer grandes empresas. E, mais uma vez, empresas são pessoas. Muito bem, tá aí então o resultado do podcast com a Alexandra Candemil, do Podcast com Ética, exatamente, especializado em compliance, né? Com o Pedro Birajá, que é o assessor jurídico do Sebrae Santa Catarina. Mas olha, a gente também convidou aqui para esse programa de hoje, sobre compliance, um empresário que teve que entender um pouco mais de compliance para poder aplicar na empresa dele. E a gente vai saber qual foi o resultado disso tudo. Então não saia daí que o Empreenda Santa Catarina volta já já. Muito bem, agora a gente já sabe um pouco mais sobre compliance, né? Essa palavra que pode parecer um pouco estranha, né? Com origem americana, inglesa, mas só que realmente faz parte da vida de todo empreendedor, porque o compliance, todas as normas, né, gestões, as diretrizes de uma empresa, para que ela busque cada vez mais a ética, a transparência nos seus dados também, e ainda dentro também daquela lei de proteção de dados, né, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso a gente convidou agora um empresário para que ele conte para a gente também um pouquinho sobre como é que ele resolveu e como é que ele conseguiu, né, aplicar todas as normas do compliance para poder então ter uma empresa absolutamente transparente e sem problemas de riscos, né, com justiça, com as leis e tudo mais. O empresário é cofundador e CEO também da Dotsi. É uma empresa que produz softwares na área de logística, de transportes. O nome dele é Rodrigo Hall e está aqui com a gente no nosso Empreenda Santa Catarina. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Tudo ótimo. Valeu, obrigado pela tua participação aqui no nosso Empreenda. Obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, a tua empresa, você já tem essa empresa há quanto tempo, Rodrigo? São 12 anos já a empresa. 12 anos, fabricando software, produzindo software, né? Para logística, é isso? Logística e algumas outras áreas também, né? Como indústria, por exemplo. Entendi. Me diz uma coisa, a primeira vez que você ouviu nessa palavra compliance, você ficou preocupado, tipo, poxa, o que é isso? Será que eu preciso realmente entender de compliance? Como é que foi? É uma palavra que surgiu, né? Uma terminologia um pouco recente, né? Que traz, assim, uma certa dificuldade de entendimento. Mas não assustou muito, porque a gente acaba sendo muito proativo, né? Em buscar conhecimento, entender de como que funciona. E a gente foi começando a estudar isso, entendendo que muitas práticas a gente já adotava dentro da empresa por natureza mesmo. Ah, legal. Uma delas, por exemplo, você já aplicava e que se enquadrou dentro do compliance? Parte de regulamento interno, né? Ter tudo bem organizado, a questão da estruturação da governança, os contratos, né? Muito bem estruturados, principalmente o atendimento, né? Das leis, né? No que tange a parte fiscal, no que tange a parte trabalhista também, né? Esse trabalho todo sempre foi muito bem pensado desde o começo, né, da nossa organização.
E o que você acha que estava faltando quando vocês começaram a entender mais de compliance? O que vocês precisaram entrar para começar a entender? Eu acho que a questão de documentação processual mesmo, né? Aquela questão assim, tínhamos as regras, as políticas, mas muitas vezes não tínhamos toda a documentação correspondente nessas responsabilidades. Então, isso gerou mais trabalho para a gente mitigar cada cargo, cada função, cada responsabilidade, e aí criar uma cultura também, né, de disseminação disso dentro da organização. Você acha que isso deu mais trabalho? Claro, claro. Você acha que deu muito trabalho para vocês entenderem, por exemplo, o que é a cultura de uma empresa e que dentro da cultura está também o compliance? Não, eu acredito que isso não, né? Isso já acho que dentro dos fundadores mesmo, a gente já trouxemos essa pegada, né, de responsabilidade, né, tanto empresarial quanto social, e a gente veio trabalhando também muito buscando assessoria, né, do Sebrae e consultorias que vinham sempre nos trazendo essa vista, né, do que a gente precisava olhar de forma sistêmica para o negócio. Foi através do Sebrae que vocês entenderam um pouco mais sobre o compliance? Também o Sebrae nos ajudou muito nisso. De que forma, por exemplo, vocês procuraram o Sebrae ou dentro de algum treinamento vocês acabaram sendo levados para isso? Isso, a gente procurou, né? A gente sempre foi muito de buscar conhecimento, né? Então, o Sebrae tinha a porta aberta, a gente foi até o Sebrae, participou de alguns programas como encadeamento produtivo, e com isso pegou algumas capacitações que tinham também nesse processo. Participamos também do ELE, né? Que é a parte de inovação, o projeto de inovação que o Sebrae tinha. Então, isso tudo foi trazendo insights, necessidades e mostrando para nós alguns gaps que a gente precisava tomar mais atenção. E a grande virada de chave foi quando a gente resolveu participar do Prêmio de Excelência, né? Do Prêmio Catarinense de Excelência, que aí também trouxe uma visão assim bem mais metódica e sistematizada da organização em geral, né, dentro do negócio. É claro que quando a gente começa um negócio, a gente tenta pensar em tudo, né? Dentro de um campo assim de 360 graus, vamos pensar no funcionário, no bem-estar deles, mas também o bem-estar do cliente e tal, de estar sempre dentro das normas. Mas o Sebrae, ele te ajudou exatamente em quê? Por exemplo, qual foi o grande passo? Porque o Sebrae, como ele tem muito conhecimento, né? E os consultores sabem exatamente aquilo que precisa para que a empresa siga realmente um bom caminho, o que eles deram para você que foi essa virada até de pensamento? Eu acho que o principal fator, né, que o Sebrae trouxe lá no começo, né, nas primeiras buscas, foi justamente essa questão da governança, né, da estruturação da governança. Porque como a gente fundou o negócio, todos nós éramos operacionais, eram pessoas da tecnologia, né, então a gente não tinha tanto uma visão de negócio. Então, o Sebrae abriu essa visão, né, de outras áreas serem importantes e a gente precisar aprofundar isso. E aí, com base nisso, surgiu, né, a necessidade de buscar mais conhecimento, de buscar outras fontes, né, de informação, de recursos também para a gente poder estruturar toda essa máquina, né, que vinha a performar, né, e fazer com que o nosso produto, o nosso serviço pudesse ser produzido, entregue, né, e mantido de forma transparente e sustentável também. Que legal. Agora, você foi convidado até porque a empresa de vocês está realmente dentro de todas as normas, né? Do compliance e tal. Quer dizer, vocês são um exemplo, uma inspiração para quem está em casa, para quem está se deparando agora com essa palavra, e muitas vezes pode ser uma palavra meio complicada, como você falou até, às vezes pode ser difícil de entender, mas depois que você tem a consultoria, acaba ficando tudo mais claro, né? Por exemplo, o que vocês evitaram de problemas tendo agora toda essa clareza do compliance? Olha, eu acredito que muitos problemas a gente evitou, né? A gente nunca teve nenhum tipo de processo, a gente nunca teve nenhum tipo de problema assim maior com o cliente, né? Eu acho que todos os nossos contratos abrangem, né, toda essa questão da transparência, né, do processo, né, de tramitação, né, bem tranquilo, né, entre os entes jurídicos, também com os colaboradores, né? A gente teve sempre uma grande aderência, né, um engajamento muito bom. Então, problemas que a gente evita, não temos nenhum risco assim iminente de qualquer cenário, seja fiscal, financeiro, né, de cliente ou fornecedor. Quer dizer que, então, vocês sempre se preocupam muito com a questão do contrato, né? Tanto com o cliente quanto com os fornecedores.
Exatamente. Temos políticas, né, que regem, né, toda essa questão de contrato, né, e a gente trabalha isso muito apoiado, né, com uma assessoria jurídica também bem forte, que nos dá esse amparo. E, além de tudo, a gente também constituiu, há uns 4 anos mais ou menos, um conselho consultivo na empresa, que permite que a gente tenha ainda mais, né, uma visão estratégica do negócio, uma mitigação melhor dos riscos, né, e, consequentemente, estar mais adequado, né, tanto com LGPD quanto com compliance em si. Quer dizer que vale a pena você ter um departamento só para cuidar disso dentro da empresa? Sim, é necessário. É necessário até. É necessário. Justamente porque aí você tem advogados, né? Você tem um corpo de pessoas que entendem disso. Exatamente. Tem as pessoas que assessoram, né? Tem o operacional que ajuda na criação, na manutenção, na aplicação, né, das normas, das auditorias e tudo o processo que tange a isso, né? E tem toda a parte estratégica que faz o direcionamento, que define a direção que a gente precisa andar. Que legal. Agora eu quero só saber assim, como é que está a sua empresa hoje em termos de clientes? Quer dizer, vocês estão voando cada vez mais? Graças a Deus, a gente está muito bem. Nós atendemos mais de 50 mil usuários, né, no Brasil. Estamos entrando para 2024 com novas estratégias, novos produtos, novos negócios nascendo, né, e passamos, né, por toda essa fase aí de transformação também por conta da pandemia. Sim. E hoje trabalhamos de forma híbrida com funcionários praticamente em vários estados do Brasil. Está bem favorável aí, graças a Deus, estamos bem confiantes. Que bom, que bom. E a gente agradece aqui a tua presença por compartilhar um pouco disso, mostrando o quanto é importante, né, você entrar, estar dentro da linha, com todas as normas, sempre olhando a ética e também a transparência da empresa, né, e dos dados. Muito obrigado mesmo, hein, Rodrigo? Eu que agradeço. Sucesso aí na tua empresa, na Dotse. Brigadão mesmo. Valeu. Muito obrigado, grande abraço. Valeu, querido, obrigado. Tá aí, ó, um bom exemplo para você, mais um grande exemplo, né, que a gente traz aqui no Empreenda Santa Catarina, para que você realmente atente para essas normas dentro do compliance, para você, como ele falou, evite riscos de ter processos da justiça, de fornecedores, de clientes, porque quando você busca realmente a ética, a transparência dos seus dados, a tendência é que você não tenha problema. E é isso que o Sebrae faz, né? Justamente com as suas consultorias dentro do compliance, para que você se livre de todos esses problemas que um dia podem acontecer. Nosso programa está terminando, mas a gente volta aqui na próxima ocasião com mais detalhes, né, do mundo dos negócios aqui no Empreenda Santa Catarina. Até mais!